Hoje no Biotônico Cultural eu não estudei a pauta. Hoje eu vou fazer uma experiência diferente, vou falar mais com o coração. Quando a gente participa de um processo seletivo, principalmente quando se refere a editais de cultura, a gente pensa: como é que eu faço para o meu projeto ser mais competitivo? Como é que eu faço para agradar esse perfil de edital? Ou quem está concorrendo comigo? Mas felizmente surgem coisas que fazem a gente romper qualquer paradigma e mostrar que outro horizonte é possível. Para quem não sabe, eu estou falando do Prêmio Empreendedor Cultural, que foi um prêmio criado pela CIDA Planejamento em parceria e financiado pela RGE Sul. Esse vídeo não tem nenhuma relação, ninguém me pediu para fazer esse vídeo, tá? Ao contrário dos youtubers que estão sendo pagos para fazer, não tem relação nenhuma, eu estou fazendo porque aconteceu algo muito bacana. Eu já acompanho o prêmio desde a primeira edição, ele está na terceira edição e ele é um prêmio diferente, né? Ele busca encontrar ações inovadoras, ele busca romper com a relação de competitividade desde a primeira edição, né? E essa edição a gente passou por uma experiência muito diferente. A Calcênica, né, a companhia que eu sou um dos fundadores, que tem uma série de pessoas envolvidas, ela foi uma das finalistas no prêmio. Então, o processo do prêmio esse ano consiste que os finalistas eles participam de uma residência sociocriativa. Quem ministra essa residência é o André Martinez. Acontece que essa residência foge bastante do comum. Tu vai para uma residência com outros 14 grupos que estariam competindo pelo prêmio e daí tu chega lá e a casa cai para ti, porque tu começa a rever, tu não está competindo, tu começa a compartilhar. Eu não vou entrar em detalhes de como foi esse final de semana, até porque as coisas aconteceram lá, acho que devem ser preservadas lá. Mas o que acontece é uma transformação dos grupos. Entrou 15 grupos competindo e saíram 15 parceiros, né? Ele é um exercício do olhar durante essa residência, um exercício de generosidade, tanto consigo mesmo quanto com os projetos envolvidos, que tu rompe toda essa lógica, que é uma lógica absurda que a gente está acostumado no dia a dia. O responsável por essa vivência, o André, ele demonstra ter muita experiência, muito conhecimento e muita sensibilidade, mas ela não é dissociada da pragmática. As coisas apontadas ali têm um efeito prático, não é só do mundo dos sonhos, é o sonho envolvido em que tu pode causar transformação. Resumidamente, é um edital voltado para a produção independente aqui do Rio Grande do Sul, é um edital voltado só para o estado do Rio Grande do Sul. Esse ano eles buscaram pautar em hashtags, né? Tem uma série de hashtags, eu vou botá-las escritas aqui enquanto eu estou falando. E essas hashtags elas remetem a diversos perfis que eles imaginam que os projetos têm que estar ali. Uma das principais hashtags é bom para hackear, né? Mas hackear não é no sentido de ir lá e piratear, é algo assim. É muito mais no sentido de tu pegar as ideias e se inspirar e transformar elas em ideias inspiradoras para outros, né? Seria quase um Lavoisier, né? Nada se cria, tudo se transforma. Nesse mundo que está virado de cabeça para baixo, que parece haver uma proliferação de um totalitarismo disfarçado de democracia, em que o fascismo se veste com roupas comuns e que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente começa a sentir às vezes solitário e até meio amargurado, né? E para piorar, às vezes até a própria classe artística te dá umas passadas de mão que às vezes dói e fica pensando: será que eu estou sozinho nessa? Daí surge isso, surge essa residência, surge esse projeto. A princípio é um edital diferenciado, mas começa a ver, é muito mais que diferenciado. E essa residência oxigenou nossas mentes, nossos corações. E eu digo, o Prêmio Empreendedor Cultural
deveria ser um edital que serviria de exemplo a todos os editais de cultura desse país. A gente participa de editais de cultura em tudo quanto é lugar e olha, esse aí é um case de exemplo, é uma coisa absurda o que é. Eu vou deixar o link do prêmio, quem quiser acessa lá. Eu sei que a gente tem gente que acompanha o canal de Cuiabá, do Rio de Janeiro, de São Paulo, então ali olha, entra no site, compartilha com gestores públicos, compartilha com outras empresas que lançam edital. É importante porque esse é o tipo de edital que a produção cultural independente almeja e quer durante muito tempo. A gente tem que mostrar isso para mais lugares. Para finalizar, eu queria contar algo que aconteceu. A residência foi em Santa Maria, nesse dia 17, 18 e 19, foram 3 dias. Na saída de lá, voltamos em comboio, né? Tinha 3 carros voltando para a região metropolitana, outros indo para regiões próximas, assim. E, para quem não sabe, teve um problema na estrada de Santa Maria. Eu não sei, parece que alguns problemas com relação à estrutura mesmo, e o Exército fez uma ponte, né? Tinha, então, um trânsito nessa ponte porque só podia ir um lado da via por vez, né? Quando a gente chegou nesse engarrafamento, então, a recém tinha dado um acidente. Uma moto não havia visto que tinha um trânsito parado e bateu na traseira de um carro. 2 pessoas voaram nessa batida, caíram no mato, a moto caiu no mato. A gente chegou, recém tinha sido acidente. A gente estava entre 3 carros, foi na nossa frente que isso aconteceu. Assim. A gente não chegou a ver, fazia acho que 2, 3 minutos que tinha acontecido. Nenhum de nós foi responsável pelo acidente ou estava envolvido. Havia outros grupos que saíram um pouco antes de nós e que estavam com os carros na frente e viram aqui, também não eram responsáveis, ninguém estava envolvido com aquilo, né? Independente de quem era a responsabilidade por causa do acidente. Foi muito curioso que todos pararam, havia algumas pessoas também que não faziam parte da residência, que estavam na estrada, pararam e começaram a ajudar essas pessoas com acidente, né? Pedindo alguns casos num caso para o rapaz ficar no lugar, esperando a ambulância, outros acolhendo, não deixando que um pegasse no sono, que tinha muito sono, e o trânsito começou a aglomerar e nós nos dividimos e começamos a agir como guardas, como policiais rodoviários. Eu acho que o socorro da ambulância levou cerca de 1 hora para vir, o corpo de bombeiros levou mais, e a polícia rodoviária sequer apareceu. Nós fizemos o papel da polícia rodoviária. Não há nada demais no que a gente fez, sinceramente, né? Eu acho que a gente fez o que qualquer cidadão responsável deveria fazer, né? O que me frustra muito é a falta de não ter a polícia rodoviária lá, né? A gente ficou 1h30, a gente saiu de lá e não tinha aparecido ninguém da polícia rodoviária lá. E eu acho muito curioso também que a gente ouviu alguns xingamentos de motoristas, sendo que a gente estava ajudando em algo que eu acho que qualquer um deveria ajudar. Mas o curioso que a Laura levantou, então, quando eu entrei no carro para ir embora, ela disse, olha só, a rede permanece, né? E é isso, quando tu planta, quando tu incentiva um pouco da humanidade, quando mostra para as pessoas que as coisas não estão perdidas, como foi o caso dessa residência, a rede permanece, se prolifera. Então tá, até semana que vem.